Nós não seguimos nenhuma outra diretriz senão essa, que eu espero que o Marco Maia seja digno, que restaure essa credibilidade do poder legal. Eu quero dizer que mesmo tendo uma candidatura do partido, que nós vamos resolver até segunda-feira qual vai ser a decisão da Executiva Nacional, eu quero dizer para Vossa Excelência que eu tenho certeza na sua vitória, vai ser uma vitória esmagadora e que vai ser boa para todos nós. Tá bom? Muito obrigado. O líder João Almeida, e aí refiro também ao líder do DEM, o líder Paulo Bornhausen, antecipadamente até ao anúncio de outros líderes, hipotecou o apoio ao deputado Marco Maia na sua disputa para a presidência, na nossa opinião, inclusive relatado pelo próprio Marco Maia, gerando uma estabilidade para esse processo eleitoral que permitiu, com certeza, que nenhuma outra candidatura houvesse surgida paralelamente com viabilidade. Então eu quero aqui, mais uma vez, ratificar o apoio do PSDB integral. Essa posição, como destacou Roberto Freire, de construir no parlamento a proporcionalidade, a representação que saiu das urnas, é o caminho mais adequado para fortalecermos os partidos, fortalecermos a instituição política e colocarmos a política no posto de comando. Então o Marco não será o presidente do PT, o Marco será o presidente do Poder Legislativo da Câmara dos Deputados. Uma construção coletiva, de uma construção de uma união partidária, de uma construção de diversos partidos que têm por objetivo o fortalecimento da atuação parlamentar. Eu não tenho dúvida nenhuma que essa construção se deu pela sua história, pelo seu perfil, pela sua capacidade de fortalecer o diálogo. As palavras que foram colocadas aqui foram palavras, eu diria, de uma precisão histórica. Porque nós não estamos tratando aqui de discutir as convicções ideológicas de cada um de nós. Nós não estamos tratando aqui de refletir sobre o papel que cada um dos partidos terá no próximo período dentro da Câmara dos Deputados. Do que vai ser feito pela oposição, de quais são as ações que a situação irá tratar e encaminhar dentro do Congresso, de qual vai ser o papel dos partidos políticos nas relações que terá com o Executivo, com o Judiciário. O que nós estamos tratando aqui, na verdade, é primeiro de preservar as posições políticas, de preservar a identidade de cada um dos partidos políticos, que compõem a Câmara dos Deputados, mas ao mesmo tempo que nós agimos com este sentido de preservação das opiniões, das posições, das ideias, do ideário de cada um dos partidos políticos, nós estamos nos dedicando para reconstruir e para resgatar o papel histórico que a Câmara dos Deputados tem no fortalecimento da democracia no nosso país. Trabalhar para que a gente possa, no dia 1º, ter um resultado nas eleições da mesa diretora da Câmara, que dignifique a Câmara, que ajude a construir a boa política que nós trouxemos até este momento e que seja reafirmadora do papel que a instituição Câmara dos Deputados tem para a democracia brasileira. Muito obrigado, gente. Um grande abraço, felicidades. Eu acho que esse almoço foi muito produtivo, são 70 deputados, é a maior bancada do Congresso Nacional e aqui deu para sentir que é uma candidatura que tem toda, praticamente vitoriosa, né? Nós vamos aguardar no dia 1º, mas ela já parte com realmente uma condição muito grande de se firmar. O que a gente sente é que Marco Maia está preparado, ele conhece a casa, tem experiência de 3 mandatos e a gente sabe que ele vai ser um grande presidente porque ele vai realmente levar a questão da proporcionalidade, poder respeitar os espaços, né? Nossa bancada, a gente tem uma bancada feminina, são 45 deputadas, estão todas apoiando o presidente Marco Maia, então a gente espera que seja realmente um grande presidente, não tenho dúvida que terá todo o nosso apoio. Primeiro, ele é um bom candidato,
o PT é uma forte bancada e nós construímos uma aliança tendo como base a proporcionalidade, ou seja, o tamanho de cada bancada lá na Câmara Federal, e isso envolveu praticamente todos os partidos. A postura dele, né, de visitar os estados, de conversar com governadores, prefeitos, deputados federais, de ter essa humildade, na verdade, até pela proporcionalidade, em tese ele já é o presidente da Câmara, né? Mas ele fez questão de se aproximar das pessoas, de conversar com os deputados, de mostrar a importância que é o parlamento hoje. Então a nossa expectativa é que ele seja um grande presidente. O deputado Marco Maia é um deputado preparado para ser o presidente da Câmara Federal, com uma trajetória, com uma história de vida pública, de lutas democráticas para este momento importante da vida nacional. Ele demonstrou uma capacidade de articulação política, né, de administração dos conflitos, e é uma pessoa muito tranquila. Então ele já passou pelo teste em relação a isso. E essa unidade que ele está conseguindo construir vai, evidentemente, facilitar ou contribuir para que as reformas que o Congresso deve encaminhar e deve votar e aprovar, certamente será mais fácil do que se houvesse disputa entre forças políticas em relação à mesa diretora da Casa. Eu creio que ele vai ajudar a Câmara a ter um papel importante na democracia brasileira. A Câmara dos Deputados, ela tem sofrido muitos ataques, porém ela poderia colocar na sua agenda uma pauta tão importante para a sociedade brasileira que ela tomaria o seu lugar na sociedade brasileira e o seu papel importante de destaque. E às vezes, na ausência desse papel que a Câmara Federal pode desempenhar, o Judiciário acaba fazendo o papel de fazer política, regulamentar matérias eleitorais, regulamentar matérias políticas, que a Câmara deixa de fazê-lo. Então eu creio que esse é o momento da Câmara se colocar com muita força no cenário político para equilibrar o tema dos poderes no Brasil. Uma candidatura que demonstra o equilíbrio das forças democráticas do país. O presidente Marcos Maia, nesses 2 meses, desempenhou um papel importante no Congresso Nacional, que foi a transição, né, do presidente Lula para a presidente Dilma, uma transição vitoriosa, uma transição harmoniosa e uma transição que representa o Brasil de hoje e de amanhã. E o presidente Marcos Maia, essa candidatura dele, representa isso. É um jovem deputado que iniciou muito cedo na carreira política, no movimento sindical e, para nossa surpresa, se demonstrou um grande presidente da Câmara, embora em tão pouco tempo. Uma pessoa moderada, uma pessoa experiente, que vai para o 3º mandato, que já ocupou o cargo do Executivo e valoriza a instituição. O Marco Maia tem experiência política, tem experiência administrativa, tem uma história bonita e tem tudo para representar o parlamento brasileiro. Ele representa esse sentimento que existe em todos os partidos de valorização da Câmara dos Deputados. Nós precisamos fazer com que, de fato, o poder legislativo seja a representação política da população brasileira, do povo brasileiro. E eu acho que o Marco tem esse intuito, ou seja, a Câmara receber as opiniões da população, respeitar todos os partidos, desde os maiores até os menores partidos, para que todos, de fato, possam opinar, possam participar e possam fazer com que os projetos de lei que saiam aprovados pela Câmara representem a vontade do Brasil. Eu quero aqui elogiar a nossa bancada, elogiar as lideranças da bancada do PT, na figura do deputado Paulo Teixeira, do deputado Vacareza, que conseguiram primeiro unificar o PT em torno do nome do Marco Maia. Depois construir um arco de alianças, e que nós vimos aqui, que é extremamente representativo, porque unificou inclusive os deputados dos partidos de oposição ao governo da Dilma. Eu penso que é um movimento que fortalece o parlamento, eu penso que é um movimento que fortalece o Congresso Nacional e, consequentemente, fortalece a própria democracia.